E hoje aqui nós estamos discutindo o seguinte: Geraldo, um famoso passou pela minha vida. Só que ele, o Marcos, por exemplo, né? Não adianta falar Marcos, tem que chamar ele de... Por que Bip Bip? Porque eu tinha um chefe, e não existia celular na época, né? Eu tinha um chefe, ele ficava ligando pra rádio. O Marcos passou aí, ele acabou de passar e saiu. Aí ele ligava pra uma outra rádio, e o Marcos passou aí, ele já foi embora. Então todo mundo falava que o Jodete, que era essa pessoa, ele era o coiote. Aí um dia eu cheguei na gravadora Fermata, aí ele tava lá, pô, eu tô atrás de você. Aí todo mundo, é o Bip Bip, é o Bip Bip. Eu fiquei bravo, e né? aí ficou? Aí ficou, né? Não pude nem evitar. Bip Bip, isso foi em 77. Olha, eu não vou nem pegar aqui, que me deram a produção, me dá 508 fichas e eu não obedeço nunca. Porque é o seguinte, tu trabalhou com muita gente famosa, né, cara? Muita gente, sertanejo todos. Zezé... Zezé trabalhei com o Miro na 3M, depois virou Zezé de Camargo, nós fomos para Copacabana, da Copacabana fomos para Copacabana Sony, aí estourou com o Zezé de Camargo e Luciano, é o Amor. Depois fui trabalhar com eles na Sony. É verdade, né, que o Zezé quase desistiu, porque ele fazia, escrevia, porque ele é um compositor maravilhoso, porque é o Amor que despontou, mas ele estava quase desistindo. A vida dele foi difícil e ele estava entrando, na época ele gravou com o Macir Machado, né, na 3M. Ele gravou sozinho um CD, que era o Janjão, não tinha nem o irmão dele, o Vavá, não tinha. Ele gravou um disco sozinho, com o Janjão. E aí foi lançado o New Sertanejo, que aí veio o Leandro e Leonardo, o Chitãozinho Chororó, que diferenciava do Milionário José Rico, Iridio Irineu, Ataíde Alexandre, que era um outro tipo de sertanejo. Nós fomos para o New Sertanejo, né? O New Sertanejo, aí ele pegou o Luciano e fez uma dupla. Que aí estava vindo João Paulo e Daniel, então veio para competir. Quem abriu essas portas mesmo foi Léo Canhoto e Robertinho, que abriu a porta para o New Sertanejo. E aí o Chitãozinho Chororó, muito espertamente, através do Paulo Rocco, né, algumas pessoas conhecidas no mercado, resolveram então fazer a música que seria hoje o sertanejo universitário, que é o que todos modificam alguma coisa, né? O Vitor e Léo hoje é o sertanejo universitário, mas o Chitãozinho Chororó, o Zezé de Camargo era o new sertanejo. Então daqui a pouco vai ter o sertanejo, sei lá, americano. Então ele sempre muda alguma coisa. Marcos, né? eu tô achando que você tá ficando velho. Eu tô, cara, tô com 50. Caramba! Agora, e essa história doida? Ó, daqui a pouco, olha quem tá aqui, a Dalva. Ela trabalhou com o Velho Guerreiro, com o Chacrinha, gente. E ela vai contar umas histórias de bastidor do Velho Guerreiro. Daqui a pouco. Aliás, eu adoraria de fazer um programa e jogar mandioca pro povo, jogar abacaxi pro povo. Quem quer mandioca? Quem quer abacaxi do Geraldo? Ai, matei minha vontade, tal. Seguinte, Marcos, e essa história do Raul? Olha que o Raul brigou com o Marcos. Sabe por que o Raul brigou? Conta. Não, na verdade eu ia buscá-lo, ele era da Copacabana, morava aqui no Butantã. Eu vinha no meu carro buscá-lo aqui no Butantã de manhã e levava ele para Copacabana. E a gente pegava uma rodovia muito movimentada aqui, que é a rodovia Avenida dos Bandeirantes, que liga a Zona Sul a São Bernardo do Campo, né? Então eu estava no meio da nessa Avenida dos Bandeirantes, movimentada, 8 horas da manhã. O Raul estava tomando uma cerveja, ele me deu para mim, eu também dei um gole na cerveja. E peguei a latinha e joguei para fora do carro. Meu, o cara ficou louco comigo. Ele, na hora, ele falou, para o carro, eu vou abrir a porta, para o carro. Aí eu não entendi porque eu fiquei apavorado. Eu falei, mas o que foi, Raul? O que foi, Raul? Ele falou, para o carro, como é que você me joga uma latinha de cerveja na rua? Você tá maluco? Se é nos Estados Unidos você seria multado. Para o carro. Aí eu, puxa, movimentado, consegui parar o carro no pisca-alerta e não deixei ele descer. Eu desci até a latinha, que a latinha estava toda amassada no meio da rua. Atravessei no meio dos carros, chutei a latinha, ela foi parar lá no que divide as duas pistas. Peguei a latinha, consegui atravessar e trouxe na mão dele. Nunca mais eu joguei um papel na rua mais. Nunca mais, cara. Ele me deu uma lição de moral. Marcos Bip, tem outra história do Raul? Alguma coisa esquisita? Alguma coisa esquisita do Raul? Não, do Raul, assim, pra mim, ele era uma pessoa que não era do planeta, né? Que Deus o tem em bom lugar. Ele era uma pessoa que ele era fora, ele já estava fora da nossa realidade, né? Ele estava muito mais além, né? O que a gente achava que, assim, ele poderia... O pessoal achava que ele era maluco, mas quando ele chegava em frente ao microfone, parecia incrível. Ele poderia estar... Ele tinha tomado todas as cervejas, né? Porque eu já peguei ele na fase que ele só bebia cerveja, ele já só tomava cerveja mesmo. E, na época, ele pegava o microfone, ele falava com a gente enrolado, ele estava enrolando, falando com a gente, mas na hora que ele começava a cantar,
ele parava, ele ficava bom na hora. Ele não tinha que repetir várias vezes como todo mundo faz, né? Você está gravando. Não, eu não gostei daquela parte. Ele cantava direto. Ele era muito bom. Ele entrava para cantar, ele arrebentava. Era um cara que eu falava, mas ele não vai cantar a primeira nota, porque ele tá doidão. Ele entrava, ele arrebentava. Não sei como era em show, né? Mas no estúdio ele era muito bom. Muito bom mesmo. O Marcos Bip Bip tem muito mais histórias de famosos. Inclusive, você trabalhou com Menudo também? Trabalhei com Menudo e tem uma história engraçada com Menudo que foi... Eu fui buscar o... Então segura. Ah, essa foi boa. Com qual dos Menudos que é a história? Envolve quem? O Rob. Mas eu trabalhei com o Rick Martin, que eu tenho até foto com o Rick Martin. Mas a história engraçada que eu tenho é com o Rob. Mas o Rick Martin... A gente estourou ele. Toda a mulherada... Eu tinha um monte de amiga, que eu não conhecia ninguém. Mas quando eu tava com o Rick Martin, eu arrumei um monte de amiga. Todo mundo queria ser minha amiga só pra ficar do lado do Rick Martin. Era um jogo de interesse danado. Coisas da TV. Coisas da TV. Que a TV não conta, mas nós aqui do Geraldo mostra pra você. Agora, conta pra mim essa história. Atenção. Ele vai contar a história do Rob, do Menudo. Lembra do Menudo? É o Rob. Conta. O Rob veio fazer o show na época, era o show da Xuxa. A gente fazia ali no Pacaembu. Então era show de fim de ano, aquela festa toda. O Rob, como era o cantor, a bola da vez, porque o Menudo vivia virando, né? Vivia mudando de pessoas, mas o Rob era a bola da vez. E o meu amigo nosso, trabalhava comigo, pediu para que eu levasse o Rob num carro que eu tinha, que era um Fusca. Eu tinha um Fusca, a gente tinha uma Furgline na época, era um carro que era desse tipo Sprinter, né? Mas naquela época era Furgline, para levar a banda. Então esse meu amigo Zé Roberto Povia virou para mim e falou assim, olha, você pega o Rob, leva ele na Rádio Cidade, que ele vai fazer as vinhetas, porque ela tinha que vinhetar, tal, vai falar do CD, vai fazer uma entrevista. Aí geralmente era só com o vocalista. E vai no seu carro, que ninguém vai perceber que ele está no seu carro, e vai tranquilo. O que aconteceu é que eu subi, né, atrás da Furgline, eu fui com o Fusca, que tinha acabado de reformar o carro, tava tão bonitinho. Eu subi com o Fusca e o Rob tava atrás. Eu ainda falei, Rob, deixa, né, meu espanhol, né? Deixa lá atrás, no banco, deixa, e fica na sua aí, quietito, tal, né? Ele não entendia nada, meu espanhol. E o Johnny rindo, então nós fomos, uma das meninas, das fãs, lotadas, elas puseram a cara assim no vidro e viram o Rob. E começaram a gritar, olha o Rob. Eu falava, não é o Rob. Olha o Rob tá aqui, o Rob tá aqui. Nossa, a mulherada subiu no Fusca, tinha um capô. Aquele capô, ele era redondo. Eu fui vendo aquele capô ficar sendo afundado. Eu chorava, porque eu tinha acabado de arrumar o carro. A gravadora até pagou depois. Eu achava que eu fosse morrer, porque elas subiram no carro, elas começaram a mexer o carro. Eu pensava que eu fosse morrer. Foi uma sensação muito ruim. Por isso que eu falo de fã. As fãs, elas quando querem ser perigosas, elas são. Eu tive um lance com o Polegar também, que agarraram no negócio do Rafael, que o Rafael gritava e ninguém tirava a mão da menina, ninguém conseguia tirar a mão da menina. Foi dura aquela... Marcos, olha, eu acho que é uma pena, o meu tempo tá curto, é uma pena, um programa delicioso. Mas eu acho que você tem que escrever um livro, cara, porque essas histórias são muito doidas. Então escreva um livro. Quero agradecer demais a sua atenção comigo, em você ter vindo.